Em nome da AEP, Associação dos Engenheiros Politécnicos, é um prazer contar com a presença de todos nesta homenagem ao professor do ano. Sem dúvida, é uma honra muito grande recebê-lo a todos nesta noite. Eu me chamo Carlos Queiroz e estarei conduzindo os trabalhos desta noite. Nós, para o conforto de todos, nós pedimos a gentileza que mantenham seus celulares desligados ou então no modo silencioso. Bem, senhoras e senhores, para darmos então início a esta comemoração, eu tenho a grande honra e convido para que possa fazer aqui a apresentação da AEP, eu convido o ilustre professor e engenheiro Dario Gramorelli, diretor-geral da AEP. É só falar. Muito boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui, à frente de colegas, amigos, alunos. É sempre muito bom a gente ter a convivência dessa comunidade. A AEP tem tentado, com bastante esforço, fazer com que a comunidade politécnica seja algo representativo para quem está dentro, né? E principalmente para quem está fora. A Associação dos Engenheiros Politécnicos foi fundada em 1935, meio na esteira da Revolução Constitucionalista de 1932. Tem um papel importante, inclusive, nesse episódio histórico. E hoje, a associação de egressos, de ex-alunos, que tem maior longevidade de operação contínua. Há outras que são mais antigas até do que a própria AEP, mas que operam continuamente. A AEP, que é o nosso nome comercial, né? Na verdade, a nossa marca é a Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica, mas é a associação que tem a maior longevidade em operação contínua. Nós fazemos periodicamente trabalhos de congraçamento, como estamos fazendo hoje, e particularmente no dia de hoje nós temos aí a homenagem ao professor do ano, que particularmente para mim, me permite ter essa questão pessoal, eu me sinto particularmente motivado porque o Mariani é uma pessoa que, para mim, tem uma representatividade muito grande. Ele não vou falar nada dele, porque senão quebra, né, o elan, né? Outros colegas vão falar com certeza, mas eu, pelo trabalho que ele faz aqui na escola, particularmente foi meu aluno, mas isso é uma circunstância só por causa da diferença de idade que a gente tem. Mas que eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas é uma pessoa que particularmente eu prezo muito pelo trabalho que faz. Nós vamos ter aqui na sequência, certamente o Queiroz vai colocar isso com toda a precisão, mas uma coisa que eu acho que é importantíssimo quando a gente fala em formação de engenheiro, formação de gente, é a figura do professor, né? E isso aí temos aqui diversos colegas professores também, diretores da escola, pessoas que representam muito da história que a gente tem e do que a gente é como politécnico. E estar homenageando o professor não é só o reconhecimento individual, particularmente ao professor Mariani, que é deste ano, mas é também o reconhecimento da figura fundamental que o professor tem na formação de pessoas, particularmente nos engenheiros que a gente tem formado aqui na escola. Eu tenho absoluta convicção que, se a gente conseguir valorizar devidamente o professor como ele merece ser valorizado, e isso não só, obviamente, o professor universitário, mas toda a cadeia de ensino, nós vamos todos concorrer para um país melhor. E é o que, efetivamente, todos nós queremos, né? Então, eu tenho um período curto de fala aqui, não quero me estender demais, e desejo que nossa reunião aqui, nessa comunidade, seja muito feliz. Não só para o professor Mariani, que eu tenho certeza que deve estar feliz pelo que está acontecendo, mas para todos nós, né? Não deixa de ser uma maneira de também a gente valorizar esse conjunto de pessoas que fazem alguma coisa e fazem diferente para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Dario. Bem, senhoras e senhores, iniciando a homenagem da Associação dos Engenheiros Politécnicos, ela convida para compor esta mesa. Eu convido a diretora da EPUSP, professora doutora Eliede Lege Bariani Bernucci, civil 1981. Eu convido o vice-diretor da EPUSP, professor doutor Reinaldo Giudice, civil, Química 1983. Convido o diretor da EPUSP de 2006 a 2010, professor doutor Ivan Faleiros. Convido o presidente do Conselho Superior da AEP, eu convido o professor doutor Marcelo Zufo, Elétrica 1988. Convido mais uma vez ao nosso palco o diretor-geral da AEP, o professor engenheiro Dario Gramorelli, Mecânica 1979. Convido também o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, professor doutor Raul Gonzalez Lima, Mecânica 1985. Convido nesta noite o professor orador, professor doutor Marcelo Alves, Mecânica 1993. E para completar esta nossa mesa, é com muito orgulho que convidamos neste momento o nosso professor homenageado, professor doutor Antônio Luiz de Campos Mariani, Mecânica 1986. Faço um convite agora a todos os nossos componentes da mesa, por gentileza, que fiquem à vontade, podem ocupar os seus lugares. Enquanto isso, é com muito orgulho, composta a nossa mesa, que queremos aqui anunciar a presença que ocupam hoje a nossa plateia, a presença das seguintes autoridades. Temos a presença do engenheiro Carlos Eduardo Trombini, presidente do Sidratar de São Paulo, Sindicato da Indústria de Tratamento de Ar. O nosso muito obrigado pela sua presença. Temos também a presença do engenheiro Celso Simões Alexandre, diretor da Abrara, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Nosso muito obrigado. A presença do padre Paulo Pereira de Freitas, reitor do Colégio São Luís, de 1968 a 1973. O nosso muito obrigado. A presença do senhor Thomas Palmeira, diretor do Grêmio Politécnico. Parabéns também, muito obrigado pela sua presença. Senhor Guilherme Lessa, também diretor do Grêmio Politécnico. Professor doutor Nicola Palicel, ou melhor, Paciléu, da Policivil de 59 do Conselho Emérito AEP. Nosso muito obrigado pela sua presença. E o engenheiro João Fernando Figueiredo, Policivil de 65, também faz parte do Conselho Emérito da AEP. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pela presença de todas as autoridades também. Bem, senhoras e senhores, para fazer aqui a saudação ao nosso homenageado, eu convido neste momento o professor doutor Marcelo Alves. Bom, boa noite a todos, senhora diretora, professora Eliede, senhor vice-diretor, professor Giudice, professor Ivan Faleiros, nosso antigo diretor, demais colegas da AEP, todo o seu corpo diretivo, alunos, familiares do Mariani, colegas politécnicos. Bom, é uma grande honra ter sido convocado para fazer esta homenagem ao Mariani. É uma lisonja, assim,
muito importante, algo que a gente não vai esquecer, porque a gente está homenageando um grande amigo. Não é toda hora que a gente consegue falar para pessoas que não conhecem quem é esse grande sujeito que é o Mariani. Então, isso é uma grande satisfação, uma missão muito, como eu diria assim, de alta responsabilidade. Uma responsabilidade muito, muito grande e que me realmente emociona. Bom, quando eu recebi o convite, a EP me informou que o modelo de discurso havia modificado. Antigamente, era um discurso que a gente lia, basicamente, o currículo com datas, em 1900 e alguma outra data, ele realizou tal coisa, em 1900 e mais um ano ele realizou outra coisa. Ficava parecendo uma coisa assim muito propaganda eleitoral, uma coisa maçante, e eu fico pensando, a personalidade do Mariani não se casaria com esse tipo de leitura e tudo, e talvez a minha também. E aí eu fui informado que a EP mudou o formato e a gente pode contar histórias, falar de episódios interessantes. Isso é um pouco que eu vou tentar fazer aqui hoje. Eu espero que eu não entendi vocês e eu espero que eu consiga comunicar a todos um pouco acho que todos aqui já sabem, mas para os que não conhecem tão bem o Mariani, que eu consiga comunicar aqui o quão grande esse sujeito é. Bom, primeira coisa, eu fui aluno dele, então, embora não aparente, ele está com a mesma cara e eu me transformei nesse tio. Ele parece mais os meus alunos do que o contrário. Então, isso já é uma qualidade. Já é uma qualidade do Mariani. E agora eu vou lembrar um pouco de quando eu era aluno. Uma característica do Mariani é que ele sempre deu uma ênfase muito grande à parte experimental da engenharia. A importância de você ter a engenharia sempre calcada numa realidade experimental, que por mais que a gente avance na teoria, nos métodos numéricos, na matemática, na análise, nada disso tem muito sentido, ou perde bastante sentido, se você não consegue medir os resultados daquelas suas teorias. E é importante você saber o que está acontecendo realmente no fenômeno físico, no fenômeno real de engenharia. Então, esse pé na realidade, acho que é uma experiência que eu guardo do Mariani, sempre insistindo ali na precisão experimental, na importância dos instrumentos estarem perfeitamente calibrados, na importância das normas técnicas. E isso é um aprendizado muito forte que eu carrego até hoje, que eu procuro transmitir para os meus alunos, talvez sem a mesma eficiência. Quer dizer, a gente, apesar de ter na engenharia números imaginários, que é uma coisa abstrata para a maioria, para 99% da humanidade que não é engenheiro, e para alguns engenheiros também, tá certo? Para muitos engenheiros também. O Mariani sempre reforçou que, mesmo com os números imaginários, tem uma vazão que precisa ser medida por um instrumento, que tem uma precisão, que vai dar um número certo de casas decimais. Se você colocar mais casas decimais no relatório do que o que o instrumento consegue medir, está errado, tá certo? E esse é um grande aprendizado. O Mariani tem uma participação muito grande nas sociedades relativas às áreas em que ele atua, principalmente a área de ventilação e ar-condicionado. O capítulo brasileiro da ASHRAE, que é a Associação Americana dos Engenheiros de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado, ele é um responsável, ele faz com que os alunos se engajem nessas sociedades técnicas. Isso é uma faceta importante, porque quando a gente é estudante, a gente não conhece esse mundo. A gente vem da escola e é muito bobinho e não conhece o que é o mundo da engenharia. E que existe uma sociedade com centenas de milhares de engenheiros devotados a um único tema. E aí a gente vai aprendendo um pouco da complexidade. Por exemplo, esse negócio de ar-condicionado. Não é só um tubo que sopra um ar frio em cima da gente, mas é um sistema muito complexo de engenharia, com grandes
variáveis, e que não é a mesma coisa que o Carrier fez lá há 100 anos, é uma tecnologia que avança dioturnamente, tá certo? E a gente sempre tem que estar atualizado, e daí a importância da gente ser parte de uma associação de engenheiros de um determinado ramo, somente aquele ramo que nós atuamos. E dessa disciplina que ele ministra com um colega que está presente aqui, o meu colega Alberto Hernandes, da disciplina de ar-condicionado, é uma disciplina optativa e que tem um grande atrativo para os alunos, porque lida realmente com um sistema prático e de muito interesse. Ele sempre traz projetos reais de engenharia, de implantação de ar-condicionado. Os engenheiros do setor são convidados para avaliar os trabalhos dos alunos, os alunos são premiados, e já é uma maneira de colocar o aluno que teve interesse por esta área de ar-condicionado em contato com gente que efetivamente será colega dali a alguns dias, porque é uma disciplina de 5º ano, então são alunos que estão se formando. E essa é um trabalho que o Mariani desenvolveu, e o cuidado que ele tem nas disciplinas, o cuidado de sempre ter esse caráter muito profissional em tudo que está feito as disciplinas. Então, essa é a minha grande lembrança como aluno do Mariani. Tá? Então, Mariani, eu fui um bom aluno, tá certo? Mas teve um episódio em que você entendeu as minhas dificuldades. Eu tinha varado uma noite, e não era só uma noite, já eram 36 horas contínuas fazendo o projeto, estudando para as provas. E eu cheguei morto e falei: professor Mariani, eu vou sentar na sua aula, mas hoje não dá. O Mariani falou: então vai para casa, tá certo? Descansa, que se você não está em condição, você não vai aproveitar nada. Eu falei: não, eu vou insistir, vou ficar sentado. Não, você vai dormir, vai ser chato para mim e para você. Então, tá bom. Aí ele permitiu que eu fizesse o laboratório numa outra data, e isso te agradeço, Mariane, porque realmente, por uma irresponsabilidade minha, você me safou, tá certo? De passar um vexame. E aqui tem vários alunos, tá certo? E eles sabem como eu sou exigente com essa coisa de presença, mas eu seria mais exigente se não tivesse sido... Seria mais chato, na verdade, se não tivesse sido aluno do Mariani. Então, Mariani, muito obrigado por me tornar um professor capaz de ter um olhar um pouco mais humano, talvez, ou um pouco mais emocional para o aluno. E, às vezes, tentar entender qual é a dificuldade real do que está acontecendo. E quando eu me tornei docente, tá certo? O Mariani me ajudou bastante e me colocou, junto com outros colegas, num negócio que é uma paixão, que são as equipes extracurriculares. Eu estou vendo aqui a turma do Keep Flying, que é um grupo de alunos que se dedica à construção de aeromodelos, verdadeiras aeronaves. De fato, a gente tem, eu sempre gosto de citar, tá certo? Nós temos o Keep Flying na Embraer, na Boeing, na NASA. E começou, tá certo, com o professor Mariani ali orientando eles a arrumar as ferramentas, a usar o equipamento de segurança, a fazer o relatório de projeto de forma legível e inteligível para os demais, treinando as apresentações. Então, essa exigência fez com que a Keep Flying chegasse aí ao topo da competição Aero Design, ganhou uma competição internacional e, mais do que ganhar, quer dizer, apresentou projetos que ninguém nunca tinha visto. Então, apareceu lá sempre um aviãozinho convencional, motor, fuselagem, asas, cauda, empenagem. O Mariani foi lá junto com os alunos e pôs força na proposta, na ideia maluca dos alunos: professor, nós vamos fazer uma asa voadora. O negócio tinha tudo para dar errado, intrinsecamente instável, difícil de construir, mas era ousado. E quem ousa ganha. E aí eles ousaram e ganharam, em parte e com muito apoio deste professor que hoje nós homenageamos.
Outra coisa que nós fizemos juntos, e esse derivado dessa imensa interação que nós temos com os projetos estudantis, foi o sonho de ter uma sede própria. É mais ou menos como um clube de futebol pequeno, né? O clube de futebol pequeno, ele sonha em ter a sua sede própria. E nós sonhamos aqui em ter uma sede própria para as equipes. A FDTE, aqui na pessoa do André Gerstenstein, na época que era o diretor-presidente, apoiou esse projeto. A gente fez uma seleção com alguns dos maiores arquitetos de São Paulo. E foi um belo de um trabalho, porque a gente estava correndo contra o tempo. Tinha um prazo para terminar a especificação do projeto. Era um prédio que depois o escopo foi acrescido, que era um prédio que atenderia outras finalidades da escola, auditórios, salas de reunião. Eu e o Mariane, a gente participou, às vezes 2 vezes na semana, em reuniões intensas. O professor Trigo também estava lá na especificação do projeto. Foi feita uma seleção, depois eu acompanhei um pouco mais de perto o projeto executivo e, infelizmente, na hora H, na hora que a gente cruzou a linha de chegada da maratona e que nós entregamos o projeto lá na prefeitura universitária, acabou o dinheiro. Então, um pouco dessa convivência que eu tive com o Mariane foi a gente também aprender a encarar esses dissabores e nunca desistir. Quer dizer, a gente podia ter jogado tudo isso para o alto. Alguém sempre fala, pô, mas você se dedica a esses projetos, isso daí não conta nada no teu currículo, não conta nada na tua avaliação avaliação de desempenho, conta muito pouco, na verdade, na sua avaliação de desempenho. Por que vocês se dedicam a isso daí? Aí eu vou fazer agora um cacuete de orador de formatura, eu vou citar uma pessoa muito importante. A gente faz essas coisas não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis e porque elas são muito significativas para vocês, alunos. Quer dizer, se tem um menino hoje que começou a mexer com avião aqui na Poli, com gosto, e se aprofundou num tema, a ponto de ele descobrir ali o seu propósito profissional, que acho que é uma das missões da gente aqui na escola, mais do que ensinar a calcular a vazão num duto, ou, no meu caso, ensinar a calcular um eixo para ele resistir a um determinado esforço, a gente busca despertar nos alunos que eles descubram o seu propósito profissional. E o Mariane conseguiu fazer isso com muita gente. E é com muito orgulho que a gente identifica esses alunos, e eles sempre que encontram o Mariane, eu sou testemunha disso, o professor começou lá no Keep Flying, começou lá no estágio no laboratório de mecânica dos fluidos, e acho que essa satisfação eu e ele temos, e é uma coisa que nós compartilhamos entre os demais colegas. Então, isso foi algo que o Mariane sempre me incentivou bastante, eu me coloquei nisso também, seguindo um pouco a maneira como ele faz, e acho que a gente tem tido bastante sucesso, ele muito mais do que eu, porque ele já foi campeão, eu nunca fui campeão, certo, desse negócio. Mas a culpa de não ser campeão é totalmente minha, não dos alunos. Bom, e aí vem as outras coisas que o Mariane faz e só ele faz, ou ele começou e alguns seguem, mas aí eu acho que tem que ser dado destaque, acho que um grande destaque é o Policidadã. E isso também é aquilo de mostrar o propósito, mas aí não só um propósito profissional, mas um propósito de você se encontrar como ser humano, qual é o seu propósito na vida. E uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, de fato. E o Mariane abraçou essa ideia, para quem não sabe, o Policidadã, ele engloba uma série de projetos em que a gente coloca o nosso conhecimento técnico a serviço de entidades e, às vezes, até indivíduos que têm uma série de dificuldades. E eu vou citar algumas entidades aqui para dar uma ideia do que é, tá certo? O Hospital de Câncer de Barretos, a Fundação Norina Novil para Cegos. E por que o Mariane abraçou isso com tanto fervor? Aí eu acho que é um pouco do que eu conheço do Mariane. O Mariane é um sujeito de fé. Ele é um indivíduo que tem a fé, e ele tem
uma crença, ele segue a religião dele, mas mais do que seguir a religião, ele tem uma fé, uma confiança não só no que ele acredita, mas ele tem uma confiança no ser humano. Uma confiança de que o ser humano pode ser melhorado, que a gente, ajudando alguém, vai ajudar a melhorar não só a vida daquele ser humano, aquela situação particular, mas a gente vai tornar essa pessoa e as que estão ao redor dela melhores. Melhores em vários sentidos. Então, por inspirar este Policidadã e ser um líder nessa iniciativa há mais de 15 anos, é que eu acredito que foi a maior transformação individual que o Mariani pôde aportar à Escola Politécnica. E, para isso, acho que a Escola Politécnica vai ser grata ao Mariani por um longo período, diria, para o resto da sua história. Porque despertou na gente, tá certo? Uma escola que é vilipendiada, às vezes, de forma muito injusta, por ser considerada a escola de homens tristes ou de homens insensíveis, um dos epitetos mais injustos que eu já vi serem associados a uma instituição. A gente percebe que tem pessoas como o Mariani para nos inspirar e mostrar que isso aí, na verdade, é uma grande mentira, e que a Escola Politécnica é muito humana e que efetivamente atua para mitigar os problemas de gente que tem muita dificuldade. Então, eu acho que esse abraço dele à causa do Policidadã vem de uma compreensão dele do que é realmente servir ao próximo. E que esse serviço ao próximo é uma forma de amor, é um amor cristão. Algo que a gente não escuta muito hoje em dia, que é considerado um pouco fora de moda, mas que é o que realmente talvez seja a base da gente enquanto civilização. Se a gente perder o amor ao próximo, a gente cai numa espécie de barbárie, a gente cai numa guerra, e aí a gente deixa de ser civilizado, a gente volta a ser bicho. Então, Mariani, obrigado por tornar a gente mais civilizado, tá certo? Eu tive junto do Mariani num certo revés que ele teve, eu não vou mencionar, tá certo? Porque coisas ruins a gente não fala, mas ele sabe que eu não vou esquecer esse momento, Mariani. Então, isso foi uma coisa que talvez tenha sido o momento mais importante de a gente ter esse laço que nos une, tá certo? E, novamente, eu gostaria de ressaltar outra iniciativa, mais para concluir, tá certo? Que é um lado que realmente ninguém imaginaria que uma escola de engenharia tão avançada quanto a Poli, ninguém imagina que a gente se preocupe com isso, mas o Mariani organizou faz poucos dias a oficina de carrinhos de rolemã, em que os alunos da mecânica, tá certo? Mecatrônica, outras engenharias, o ajudam num fim de semana a receber um grupo de alunos oriundos de uma situação familiar, social muito difícil, e ali o Mariani tira essas pessoas desse mundo muito escuro, tira eles do fundo dessa caverna e coloca eles num lugar bastante claro do conhecimento, com o objetivo, novamente, de tentar transformar esses indivíduos com o que ele sabe fazer, que é com engenharia. Um pouquinho de engenharia ali no carrinhos de rolemã. E essa é uma iniciativa que ele toca sozinho, ele carrega mesas, ele arruma a sala, com a ajuda dos voluntários, obviamente, mas está lá o Mariani carregando mesas, está certo, numa sexta-feira à tarde, e isso é o Mariani, pôr a mão a serviço do próximo. Acho que essa é o grande ensino que ele nos dá, não só aos colegas, mas principalmente a vocês, alunos. Que essas lições do Mariani, como um cara que entende a essência verdadeira da caridade, seja algo que inspire vocês, estudantes da Escola Politécnica. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado ao professor Dr. Marcelo Alves por suas palavras. Quero aproveitar e abrir aqui um espaço para também agradecer a presença deles que estão e se encontram aqui em nossa plateia. Me perdoe se eu pronunciar o seu sobrenome errado,
mas como eu não tive o contato direto, peço perdão. O senhor André Gertzenstein, da Policivil, é complicado. Policivil 91, diretor superintendente da FDTE, de 2011 a 2017. A presença também do senhor Enio Blain, da FTDE, da Polielétrica 1990. E um agradecimento especial a todos os funcionários, na qual nós gostaríamos de registrar aqui a figura da senhora Enaege Santana, da assistente de administração da EPUSP. O nosso muito obrigado a todos os funcionários e também a senhora Enaege. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, vamos prosseguir e chegamos ao momento da nossa premiação. E para conduzir este momento, eu passo a palavra ao presidente do Conselho Superior da AEP, professor doutor Marcelo Zufo. Eu faço um convite também, por gentileza, a querida professora, doutora, por gentileza, Lied, para que possa fazer também, juntamente com o professor Marcelo Zufo, a entrega dessa premiação. Senhoras e senhores, eu faço um convite, neste momento, para que venha à frente à mesa, por gentileza, o nosso querido professor homenageado, por favor, professor Mariani, a sua presença, e convido também, por favor, que venha ao nosso palco, para que possa receber também esta homenagem, a querida esposa do professor Mariani, senhora Ceci Batista Mariani. Por gentileza. Senhora Ceci, receba carinhosamente este presente da ilustre diretora. Eu gostaria de aproveitando que os quatro estão aqui já na frente, de fazer um convite ao professor Raul, professor Ivan, professor Reinaldo e o professor Dario, por favor, que se junte ao professor Zufo e à professora Lied para esta foto oficial da EPUSP. Por gentileza. Muito obrigado. Convido que, por gentileza, retorne aos seus lugares. Bem, professor Mariani, não fuja. Já foi homenageado, fique aqui, pois eu gostaria de convidá-lo, então, senhoras e senhores, para que possa deixar aqui o seu pronunciamento e também agradecimento. Senhoras e senhores, com a palavra, o nosso professor homenageado, o professor doutor Antônio Luiz de Campos Mariani. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aqui os membros da mesa, professora Lied, nossa estimada diretora, professor Reinaldo, nosso vice-diretor, professor Raul, nosso chefe de departamento, professor Marcelo, também do departamento de engenharia mecânica, meu grande colega e amigo, que, como ele já mesmo disse, é meu parceiro na valorização da graduação nessa escola. Professor Ivan Faleiros, que eu tenho uma memória querida e estimada do seu tempo de diretoria, que sempre nos apoiou. Meu querido professor de Elemac 1, Elementos de Máquinas 1. Não sei se fui a primeira turma dele, mas foi a primeira matéria que eu fiz no curso da Engenharia Mecânica relacionada à mecânica, professor Dario Gramorelli.
E meu amigo aluisiano também, formado no mesmo colégio que eu estudei, professor Marcelo Zufo. Eu preparei por escrito porque, de fato, a emoção pode vir. Eu queria cumprimentar a todos os presentes nesse evento, na pessoa do meu amigo jesuíta, orientador espiritual, ex-reitor do Colégio São Luís, Padre Paulo Pedreira de Freitas, que me recebeu para ingressar no colégio no primeiro ginásio. Talvez muitos não saibam que é o primeiro ginásio. Vulga quinta série, atual sexto ano. Naquele colégio que foi importante para a minha formação. Amigo que depois assumiu a minha orientação espiritual e do grupo de jovens que pertencia e que mantém seu ânimo aos 92 anos para assessorar a nossa comunidade de vida cristã, a CV Xavier. Agradeço a presença de tantas pessoas especiais na minha história e na minha vida de professor. Divido com vocês que, para mim, é um momento de forte emoção. Não apenas por estar recebendo a homenagem de professor do ano, mas porque, desde que foi anunciada essa escolha, recebi afetuosamente cumprimentos de colegas, alunos, amigos que me disseram palavras de amizade, brincadeiras, mensagens por e-mail, por WhatsApp, telefonemas, abraços no corredor. Boris me ligou às 7 da manhã, perguntando se eu estava acordado ainda. Muito obrigado por todo esse carinho que vocês tiveram por mim. A preparação dessa cerimônia foi muito delicada, atenciosa. Registro aqui a minha gratidão a toda a equipe da EP, ao professor Dario, aos cuidados da Beatriz Martini, da Roseli, do professor Zufo, do Alex. Essa preparação me deixou nervoso em alguns momentos. Eu tinha que me preparar a um cerimonial, colaborar na lista de convidados. Estaria presente a Ceci, minha amada esposa, o padre Pedreira, que fez o meu casamento. Parecia que eu estava revivendo os momentos de preparação similares ao meu casamento. Todos aqueles amigos especiais, e comecei a sonhar que eu ia casar de novo. Mas pelo menos agora tem ar-condicionado, e assim o André não iria reclamar de excesso de calor como da outra vez. Mas eu acordava nervoso no sonho. Aliás, falando em dormir e sonhar, eu já acordado começava a pensar nessa homenagem. Lembrava que talvez fosse porque haviam passado mais de 30 anos de experiências de professor na Poli e concluí. Deve estar se aproximando a hora de trocar de pijama. Trocar os meus pijamas com temas de Star Wars e super-heróis por aqueles clássicos e ridículos pijamas de aposentado com bolinhas. Aí eu pensei, será que não podia ser um pijama de aviõezinhos para eu lembrar do pessoal do Aerodesign? Mas tem que ser aviõezinhos sem bequilha. Aquela maldita rodinha da frente que os alunos não fabricam direito e volta e meia me traz pesadelos. Mas, nervosismos à parte, passei a refletir e fazer perguntas fundamentais. Qual o significado dessa homenagem? O que estamos celebrando? E, para mim, a resposta é: estamos celebrando a importância da educação. Estamos comemorando bons resultados de ações e projetos que fizemos juntos. A maioria de nós que está aqui. Sinto que essa celebração não deve ser da pessoa, mas dos resultados, das consequências de atividades que foram boas para muitos e que foram realizadas e construídas por muitos. E assim eu quero agradecer a todos que ajudaram a realização de todas essas coisas. Vai ser uma fala de agradecimentos. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a minha base familiar, que sempre me apoiou, ajudou, torceu pelo meu êxito na vida acadêmica e profissional. Muito obrigado a todos. Faço memória saudosa do meu pai,
professor Antônio Mariani, e da minha mãe, professora e supervisora de ensino Carmen de Moura Campos Mariani. Percebo que havia na raiz da família um viés pela atividade acadêmica. Meu pai, formado em Filosofia, Ciências e Letras Clássicas, na Faculdade Nossa Senhora Medianeira dos Jesuítas, por acaso a mesma que a minha esposa também se formou em Filosofia, dava aulas de Filosofia, Latim Clássico, Grego Clássico e Ciências. Quando foi aposentado por ter problemas de saúde que não permitia continuar como professor. Resolveu, com a idade além dos 40 anos, iniciar uma nova carreira. Entrou na Faculdade de Direito da USP e realizou uma nova etapa de sua vida profissional, iniciando praticamente aos 50 anos sua carreira de advogado, que transcorreu por mais 35 anos à frente. Foi um exemplo de superação. Talvez eu tenha herdado dele esta teimosa maneira de nunca desistir, de acreditar que é possível superar barreiras difíceis, de ter resiliência, com o apoio da família, com a confiança em Deus. Agradeço às minhas irmãs Carmen Lúcia e Maria Cecília, aos meus cunhados e cunhadas, meus sobrinhos e sobrinhas incríveis, e um agradecimento a todos os familiares que sempre me deram suporte naqueles momentos críticos das opções profissionais. Finalização do mestrado, do doutorado, um concurso. E represento essa gratidão por todos, agradecendo o meu cunhado Rui Batista, professor de eletrônica, que muito me ajudou nos sistemas de aquisição de dados que fizemos no nosso laboratório para finalizar o meu doutorado e depois dar continuidade à pesquisa. Agradeço em especial a minha querida Ceci, esposa amada, companheira de vida cristã, responsável por muitos sucessos que tivemos juntos. Sua paciência, sua generosidade, como nos momentos difíceis de formatação e revisão de textos, de teses, de memoriais de concursos, que foram fundamentais para bons resultados na vida acadêmica. Agradeço aos filhos maravilhosos que temos, Samuel, talvez esteja me vendo lá pelo YouTube, Ana Clara e Raquel, pela compreensão nas minhas ausências, pela integração familiar que temos, pelo carinho, pelas muitas coisas que me ensinaram. Desde o tempo de pequenos, meus companheiros diários frequentando a creche da USP. E eles, agora jovens, seguem me ajudando nessa missão de professor, que precisa entender melhor outros jovens. Agradeço aos meus amigos fiéis, desde os tempos de ginásio no Colégio São Luís, que formam comigo o grupo de 7 amigos, o G7. E, em especial, o Carlos Alberto Freitas, com quem completo este ano 50 anos de amizade e convivência. Agradeço minha comunidade de vida cristã, que me ajudou a fazer discernimentos apoiados na espiritualidade naciana em momentos importantes de tomada de decisões. Em um desses discernimentos, fiz a escolha de assumir a carreira profissional de professor, uma decisão que, na época, implicava uma redução salarial. Quero também agradecer as oportunidades que tive nas posições profissionais que ocupei. Todas me ajudaram a crescer, a ter gosto pela engenharia e pela educação. No IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, na Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação de Aquecimento, e aqui na Poli. Comecei no IPT como estagiário e depois atuei como pesquisador e foi uma excelente escola para mim. No agrupamento de engenharia térmica, participei dos primeiros passos de um novo grupo, Laboratório de Medidas de Vazão, hoje Metrologia dos Fluidos. Aprendi muito. Cada trabalho, uma nova aventura. Esse estágio, o início das minhas atividades profissionais, me direcionou para a área de instrumentação e definiu minha atuação na pesquisa. Mais tarde, como docente, recebi apoio fundamental do IPT para realizar ensaios em túnel de vento durante o desenvolvimento do doutorado, ajudar os meus orientandos de mestrado e as equipes do Aerodesign, que tiveram o privilégio de utilizar os túneis de vento para ensaios, graças ao bom relacionamento mantido. Agradeço a todos os meus colegas IPTanos, Marcos Tadeu, Márcio Nunes, Nilson Taira, Valmir, Casuto, Gilder, Gabriel e todos os outros que aqui não menciono nominalmente. Depois do IPT, trabalhei na Abrava,
e conheci a ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, e fiz minha imersão nos sistemas de ar-condicionado e ventilação, que devem sempre ter o propósito de fazer bem para as pessoas, como diz o nosso querido Arnaldo Basile. Tive excelentes mestres, como Simon Jacques Lévy. Estabeleci relacionamentos que permanecem até hoje. Como consequência dessa interação, direcionei minha linha de pesquisa para a instrumentação aplicada a sistemas de ar-condicionado e ventilação, que evoluiu para estudos de qualidade do ar interior. Agradeço o amplo aprendizado que tive com engenheiros com larga experiência, especialmente o engenheiro Raul Bolliger Jr., formado pela Poli Civil em 1952, e mais tarde o engenheiro Oswaldo Siqueira Bueno, Poli em 1973, que me fez uma participação importante junto à ASHRAE. Essas experiências foram fundamentais para mais tarde assumir a docência de disciplinas na área de ventilação e ar-condicionado e engenharia termoambiental na Poli, ao lado do meu colega Alberto Hernandes. Quando ingressei na Poli, em 1989, na equipe de professores de mecânica dos fluidos, na época comandada pelo professor Tufima Mediassi, considerei que tinha uma boa oportunidade para enfrentar a carreira docente. Levei em conta boas experiências que havia tido na graduação com aquelas disciplinas em termos de metodologia e organização. As provas de McFlu eram realizadas no sábado pela manhã e as notas publicadas na segunda-feira seguinte. Aprendi muito com essa equipe e com outros colegas próximos da área térmica do Departamento de Engenharia Mecânica, que mais tarde passaram a colaborar com a mecânica dos fluidos. Mas o principal aprendizado foi: há um compromisso com o ensino na escola politécnica. O objetivo de colaborar na formação de bons alunos para serem bons profissionais. Foi durante muitos anos que eu, o jovem professor caçula da equipe, um dos poucos em tempo integral. Era um grupo excepcional, de composição misturada, eclética, com professores de dedicação parcial à Poli. Alguns eram fortemente vinculados à área de pesquisa, com atuação no IPT e no CTH, com os professores Saburo Ikeda, o meu guru, o professor Silvio de Oliveira Júnior, que foi meu orientador de trabalho de formatura, e motivador para que eu fosse docente à Poli. O Marcos Tadeu Pereira, meu chefe no IPT anteriormente, Maurício Trielli e o professor Jaime Ortiz. Outros tinham uma forte atuação em empresas de engenharia aplicada, com os professores Sérgio Secato, Nelson Naban, Oswaldo Fernandes, Milton Sanches, Celso Muniz, Sadala Domingos, José Rosa Souza Neto, Marcos Pimenta e Euriele Zerbini. Outros atuam intensamente comprometidos com a área de educação, como os professores Douglas Lauria, Oswaldo Silvares e também os mais recentes no grupo, Alberto Hernandes Neto, Bruno Carmo, Maurício Ferreira e o meu xará, Antônio Luiz Pacífico. Um grande time que funciona de modo integrado e solidário, contando com o fundamental apoio de uma secretária comprometida, eficiente e atenciosa, André Antunes Martins. Queridos mestres, agradeço muito a todos vocês por tanto aprendizado. Tive muita sorte de ter vocês ao meu lado. Tratando de orientação de alunos e coordenação de atividades discentes na Poli, aprendi que os alunos da Poli são excelentes. Garantem a qualidade de resultados do curso de graduação. Desde os primeiros projetos que orientei, aprendi quão bons eles são, mesmo que propusessem, às vezes, projetos ousados. O primeiro projeto a que fui convidado a ser orientador foi um girocóptero, ou um autogiro, uma máquina voadora. Eles queriam voar. O segundo foi um veículo a propulsão humana VMAX, uns querendo voar e outros querendo bater recordes de velocidade.
Aprendi que esses desafios que buscam limites são excelentes impulsionadores para a aprendizagem da engenharia. Os alunos desses projetos ficavam mais animados com o curso e queriam combinar elementos apresentados em sala de aula com os exigentes processos de cálculo, de modelagem, de projeto, de dimensionamento e de seleção de equipamentos. Eram projetos integradores. Foi um embrião do modelo semelhante ao que hoje é adotado nas equipes de competição e em outros projetos extracurriculares que na engenharia mecânica foram e são coordenados pelos professores Alberto Hernandes, Roberto Ramos, Flávio Trigo, Marcelo Alves e por mim. Passei a orientar e coordenar equipes que participam da competição SA Aerodesign, cujo objetivo é desenvolver bons projetos de engenharia e atingir limites dentro de regras de uma competição. A asa voadora biplana, inédita, desenvolvida pela equipe Keep Flying de 2018, mostrou o quão excelente e impressionante o resultado pode ser. Quem não viu essa asa voar, procure no YouTube e veja. Outros resultados concretos desses projetos passaram a acontecer, como empresa de veículos drones, a Exmobots, que nasceu de ex-alunos integrantes do Aerodesign da Poli. Ela foi a primeira empresa a ter veículos drones homologados pela ANAC em determinada categoria no Brasil. Hoje, ela segue evoluindo para ser uma das mais importantes do Brasil, quiçá do mundo. Agradeço muito por ter tido fortes emoções nesses 18 anos na orientação de mais de 350 estudantes nas várias equipes do Aerodesign. Outro passo na orientação, na coordenação e na promoção de projetos que participei com professores excepcionais foi a iniciativa do programa Poli Cidadã. Proposto em 2004 pelo diretor da Poli na época, o professor Varran Agopian, e pelo presidente da comissão de graduação, professor Oscar Brito. No início, o programa foi direcionado para trabalhos de conclusão de curso, com temas e demandas sociais. Participaram e impulsionaram este programa na comissão de coordenação os professores Alberto Hernandes Neto, Cláudio Garcia, Denise Consone, Douglas Lauria, Samuel Toffoli, Silvio Melhado, Tereza Cristina Carvalho, Otávio Afonso e a Marina Espífera, assistente de Cultura e Extensão da Poli. A todos esses dedicados professores, meu muito obrigado. Passamos a realizar, então, ampliando os programas do Poli Cidadã, uma quantidade múltiplas de projetos. E um exemplo que nos dá ânimo recente é ouvir que no projeto Oficinas de Carrinhos de Rolemã, que o Marcelo já mencionou, que tem como objetivo despertar vocações para a área técnica, recebemos notícias de meninos e meninas que participaram e que estão fazendo ensino médio em escolas técnicas. Um deles até se coloca como meta fazer engenharia na USP. Meninos e meninas de escolas públicas simples, humildes. Agradeço também os projetos parceiros do programa Poli Cidadã, na área de educação e na área de engenharia aplicada. O projeto Matemática em Movimento, o projeto Cali, Potência, o cursinho da Poli, o cursinho Atuamente, que atua na Poli Santos, os Engenheiros Sem Fronteiras, o projeto Crescimento, os grupos PET da Engenharia Mecânica e da Engenharia Mecatrônica, o CAM, o Centro Acadêmico da Mecânica e Mecatrônica, que envolvem a cada semestre mais de 300 alunos voluntários da Poli e outros de outras unidades em ações sociais, técnicas e educativas. A Poli se preocupa com os outros. Os alunos da Poli assumem esse compromisso. Considero ainda que ser um bom orientador, que acompanhar alunos de graduação e de pós-graduação é uma arte. Estabelecer o equilíbrio entre a motivação e o incentivo com indicação da correção de rota, da contínua revisão de texto, de propostas, não é fácil. E aqui faço um destaque especial para o professor Marcos de Matos Pimenta, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, amigo e parceiro, com quem tive muitos aprendizados. Ele mostrou para mim como é importante orientar acreditando nas pessoas
indicar o caminho e acreditar no orientando, mesmo que as distâncias a percorrer sejam grandes. Meus agradecimentos especiais a ele, que por motivos de saúde não está aqui. Faço um agradecimento particular para a chefia do Departamento de Engenharia Mecânica, especialmente nas últimas gestões, que apoiaram as atividades do programa Policidadã de maneira concreta, além de outras atividades nas quais participei. Agradeço o professor Jurandir Yanagihara, o professor Paulo Kaminski, o professor Décio Donha e o professor Raul Gonzalez Lima. Agradeço o apoio pleno das últimas diretorias da Escola Politécnica, com quem muito interagi. O professor Varran Agopian, que fez a gentileza de me ligar hoje, professor Ivan Faleiros, professor José Roberto Cardoso, professor José Roberto Piqueira e da atual diretora, a professora Liede Bernucci. Muito obrigado a todos. Agradeço também o apoio que sempre recebi da comissão de graduação, desde o saudoso professor Oscar Brito até o professor Fábio Cosma. Concluo retomando o que foi dito no início. Entendo que esta homenagem é uma ação de valorização da educação e de todos os processos associados. Não estou apenas querendo repetir o que muitas vezes é dito, mas reforçar que é possível transformar a sociedade, trazendo mais justiça e melhor qualidade de vida para todos. É possível manter a esperança na construção de um futuro melhor. Mas entendo que essa transformação maior só vai acontecer a partir da transformação de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada estudante, de cada professor. E para isso considero que as diretrizes fundamentais são realizar ações e projetos que devem ter uma direção principal, no outro, nas outras pessoas. Esse deve ser um foco permanente. Segundo, acreditar que podemos realizar bons projetos, que temos excelentes estudantes, fundamentos e condições para evoluir, desde que sejam adotados e valorizados os verdadeiros processos educativos. E terceiro, e que devem ser barradas as ações que mercantilizam a educação e que tentam falsear os verdadeiros processos de educação na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, querido professor Dr. Antônio Luiz de Campos Mariani. Eu convido para o uso da palavra o presidente do Conselho Superior da AEP, professor Dr. Marcelo Zufo. Bem, obrigado a todos. Eu pretendo ser breve. A AEP somos todos nós, politécnicos formados, estudantes, amigos da Poli, engenheiros de outras faculdades. E eu só queria enfatizar o processo de renovação que nós estamos tendo na AEP. E eu queria convidá-los a todos a participar desse processo. Nós temos vários projetos estruturantes, como o projeto Retribua, de apoio e acolhimento aos alunos vulneráveis, projeto esse com muito apoio da Escola Politécnica. Nós estamos, esse ano, com outras iniciativas. Estamos constituindo um departamento histórico na AEP, para preservar a história dessa escola e a história da engenharia no Brasil. Estamos articulando o Poliética, né, engenheiro Dario, e precisamos de mais ajuda, precisamos de mais voluntários. Então, gostaria de convidar a todos a participar dessa iniciativa. O nosso próximo evento é o nosso jantar do ano, o Poli Networking.
Estamos preparando um grande jantar com várias autoridades já confirmadas. Começaremos os anúncios essa semana. E eu espero vê-los todos no dia 30 de novembro, do Clube Nacional. Pretendemos duplicar o tamanho do evento, né, Beatriz? Esse ano ele vai ser bem mais interessante e ampliado que o ano passado. Finalmente, para encerrar minha fala, nós precisamos agradecer 3 pessoas muito especiais aqui, que é a engenheira Beatriz Martini, Poliprodução 77, que organizou esse evento, a nossa secretária-geral, a Roseli, dos Anjos, tenho que sempre confundir com o nome da minha esposa, quase que eu falei de Deus, e, finalmente, o Alexandre, que, na verdade, eles que organizaram essa festa maravilhosa para vocês. Queria pedir uma salva de palmas para eles. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Dr. Marcelo. Eu convido, neste momento, a ilustre diretora da Escola Politécnica TAUSP, professora doutora Liede Bernucci. Obrigada. Bom, com a minha estatura, acho que é melhor ficar fora do púlpito. Essa é uma noite muito especial para a Escola Politécnica, e essa festa que a EP organiza simboliza o reconhecimento de um grande mestre. Muito bem escolhido, esse ano, o professor Mariani, que não é só preocupado com a questão de ensino, ele é uma pessoa preocupada com a educação, que é muito mais abrangente do que o ensino. Seriamente leva as suas aulas para os nossos alunos, mas leva esse trabalho que ele faz de extensão com o grupo que está aqui, com todos os grupos com quem ele lida, de uma forma de uma grande dedicação. É um exemplo de uma pessoa a ser seguida por vocês, alunos, e seguida pelos professores aqui. Faz tudo com muito carinho, com muito amor e põe uma dedicação incrível. Eu acho que uma vez por semana, mais ou menos, vem um pedido do Mariani para a diretoria. Ora um ônibus, ora um... Ele sempre está pedindo e a gente sempre tem que convencer o Jorge, precisamos usar o dinheiro orçamentário para pagar, tem que dar um jeito, esse pessoal está fazendo uma coisa muito importante. E a gente sempre vai conseguindo, né, Mariani? Sempre com todas as dificuldades financeiras que hoje a gente tem, sempre usando o dinheiro do orçamento, não mais dinheiro extra-orçamentário, porque não existe mais, a gente vem vencendo essas barreiras e sempre conseguindo atender os pedidos do Mariani, que são pedidos que, quando você olha e olha os resultados, olha a alegria nos olhos dos alunos que participaram. Cada certificado que a gente entrega é uma lição que a gente leva para casa. Dá alegria nos olhos de vocês, o sorriso, essa é a melhor retribuição que a gente vê do trabalho que o Mariani faz pela escola e faz pelos alunos. É um grande colega, está de parabéns pelo trabalho. E eu gostaria de agradecer à IP por essa ideia maravilhosa de cumprimentar os mestres e homenagear um por ano. É lindo isso e para nós tem um sentido muito forte. Eu gostaria de ter tido aula de mecânica dos fluidos com você, Mariani. Acho que eu teria me saído melhor. Mas eu, como eu sou mais velha que você, não tive essa oportunidade. Então, eu gostaria de agradecer todos que organizaram, em nome da Beatriz, gostaria de agradecer aqui todos que organizaram esse evento lindo da escola, agradecer a EP no nome do Dario e do Zufo, que fazem um trabalho fantástico, João, Nicola, que permitiram que essa nova geração que está aqui
continuem um trabalho tão importante que vocês sempre fizeram e levaram tão a sério, com tanto carinho pela Poli, né? Agradecer todos que apoiam, o professor, o Socan está no cantinho, Socan. Parabéns, Socan, por todo o trabalho que tem feito. Agradecer seus colegas que te acompanham e que estão aqui numa sexta-feira para homenagear um amigo. Os alunos que estão aqui até com a camisa do Keep Flying, né? Vocês que sabem que essa organização traz laços de amizade que vocês vão levar pela vida inteira, né? Então, reconheçam que esse é um momento feliz que vocês têm, é uma oportunidade fantástica de criar laços pela vida inteira. Cumprimento a sua família, porque sem apoio da família, a gente não pode executar o que a gente faz aqui pela escola. Então, muito obrigado a todos pela presença e vamos comemorar a vida de um mestre dedicado a essa escola. Parabéns. Senhoras e senhores, a Escola Politécnica e a AEP agradecem a presença de todos e os convidam para um coquetel que será servido no hall de entrada da administração. Nós pedimos a todos que utilizem a saída principal deste auditório, ao fundo aqui do nosso auditório, e aproveite o coquetel, que irá de agora até às 22h30. A todos, uma ótima noite e, mais uma vez, uma grande salva de palmas ao nosso professor homenageado. Parabéns.